Almas Crucificadas, pelo espírito Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 5º, Trama do Destino. Continuação. A habitação de Túlio distava pouco do Monte Helicon, célebre outrora pelos templos gregos e pelas homenagens prestadas às entidades mitológicas que representavam fases da vida humana. Celebrizara-se, havia muito, o conjunto de oráculos e de inspiradas pitonisas, dentre as quais uma sobressaía, porque a todos maravilhava pelas verdades confirmadas e pelos benéficos conselhos que seus lábios emitiam. Ao anoitecer, Túlio e todos os seus, seguidos pelo dedicado Plutão, partiram do lar, deixando uma lâmpada alimentada com óleo de oliva sobre um móvel, na câmara de Dioneia, pouco distante de uma janela velada de cortina de tecido leve, semiaberta, porque a temperatura estava elevada. Depois de trajeto que durou mais de 2 horas, avizinharam-se do local da reunião. A mole compacta do Monte Sagrado, sombrio e pétreo, tinha no seu interior um famoso delubro onde se reuniam os adeptos do culto que professavam. Um conjunto de preceitos pitagóricos, mitológicos e cristãos. Tinham as reuniões caráter privativo dos associados, místico e que infundia profunda impressão aos neófitos. O templo era antes ampla gruta pétrea, uma escavação na base do Helicon, escassamente iluminada por lâmpadas de nafta ou do óleo já mencionado, pendentes do teto de pedra maciça. Vasto e soturno recinto primitivo, com assentos para os assistentes das reuniões, embora estes costumassem ficar de pé ou ajoelhados. Ao transporem o templo de Héstia, a vestal que vela pelo fogo celeste de que se formam as almas, Túlio e sua família sentiram-se intensamente emocionados. Ao fundo, em trípodes modestas, estavam 3 pitonisas de alvas e longas túnicas que se destacavam nas sombras do ambiente como se fossem estátuas vivas, quase imóveis, com os braços elevados verticalmente, evocando as entidades siderais, ou hiperbóreas, segundo a explicação pitagórica, predominante ainda por aquela era e por muitos séculos. Enfermos e assistentes, amparados uns aos outros, permaneciam afastados das trípodes, e, perto das pitonisas, que eram verdadeiramente as médiuns da antiguidade, um dirigente dos trabalhos que se iam efetuar, e era também um célebre oráculo, realmente inspirado pelos mensageiros divinos. Silêncio absoluto reinava no recinto, perfumado por essências inebriantes, tidas por sagradas. Dioneia, ao penetrar naquele recinto, onde ocorreriam cenas inovidáveis, foi invadida por invencível torpor que a tornou semi-inconsciente. O pequeno Lúcio, já adormecido, resvalou dos seus braços amortecidos, sendo amparado pelo avô. Súbita agitação a fez trêmula e temia cair ao solo, sentindo a fronte inundada por abundante transpiração. Repentinamente, fez-se ouvir a voz de uma das pitonisas. Filhos de Elohim, ouvi-me. Nossa fraterna reunião desta noite é consagrada a Melpomene, a deusa da ciência, da vida e da morte, que se compõe de incessantes metamorfoses, ora em um plano, ora em outro, material e espiritual, a que preside as renascenças das almas, isto é,
à volta dos espíritos a novos corpos físicos que, durante o escoar dos séculos, necessitam de renovações. Vede aquele infante. Assim falando ela, como que adormecida, apontava o pequeno Lúcio. Todos os olhares convergiram para o ancião que segurava a criancinha adormecida. Vede, repetiu ela, filhos de Elohim, ele é um dos espíritos iluminados dos que baixam da região hiperbórea para o desempenho de nobilíssima e excelsa missão terrena que se tornará inolvidável: encaminhar almas humanas para os mundos purificados. Subitamente, lúgubre som cortou o ambiente, um uivo soturno de Plutão. Que havia sucedido? Ninguém pôde sabê-lo naquele instante, porque a atenção geral foi despertada pela entrada de esbelto jovem, amparando um enfermo cego que mal penetrara no recinto, caiu prostrado, parecendo prestes a desmaiar. Ao longe, qual vibrar de metralhadoras celestes, os trovões repercutiam pelo espaço infinito, ecoando também naquele âmbito em penumbra. A pitonisa emudeceu por momentos, após os quais, com a voz alterada pela emoção, velada e grave, falou novamente aos circunstantes. Irmãos, algo funesto se aproxima, mas os que forem atingidos pelos coriscos da dor, não esqueçam que há o karma de cada ser humano, constituídos pelas leis divinas, que têm de ser cumpridas, sem transgressões, porque estas aumentam as responsabilidades dos delinquentes por séculos. Só se modifica o karma ou destino com as ações meritórias, os feitos heróicos, os atos altruísticos, as imolações em sacrifícios superlativos. Há, na assistência, uma jovem senhora que revela ser da mesma categoria dos espíritos missionários que vieram à Terra em cumprimento de penosas e excelsas tarefas, as quais, escrupulosamente executadas, dar-lhe-ão grande fulgor espiritual. Vinde tomar parte em nossa falange, ora congregada neste templo. Vinde incorporar-vos às ovelhas do aprisco de Jesus de Nazaré, o escolhido, por suas virtudes excepcionais, miliardário das conquistas espirituais adquiridas em milênios para embaixador divino. Dioneia, erecta, sonambulizada, com um andar firme, encaminhou-se para o local designado, onde se encontrava a jovem pitonisa que havia solicitado fraternalmente a sua incorporação à falange do bem e da virtude. A formosa filha de Túlio, semi-velada por diáfana mantilha negra, apresentava uma lividez de alabastro, e sua fronte parecia desprender claridade astral. Estridente grito repercutiu pela abóbada pétrea, e o enfermo, que chegava amparado ao jovem Heleno, perdera os sentidos. Outra pitonisa, com voz sonora e grave, murmurou dirigindo-se ao mancebo recém-chegado: deixai-o ser invadido pelo sono que empolga os que necessitam dos socorros dos siderais, verdadeiros benfeitores celestes, que vêm à terra em missões de sacrifício e de abnegação. Dioneia aproximou-se da pitonisa que falara em primeiro lugar, e esta, quando estendeu os braços sob os quais ficara a fronte da filha de Túlio, dir-se-ia que se tornara transparente. Com voz débil e pausada, falou docemente: filhos de Elohim, aqui vieram por interferência do céu vários irmãos em rudes provas para, mais uma vez, patentear-se a verdade divina da palingenesia, lei das ressurreições da alma
em novos casulos carnais. Aqui se encontra esta irmã, cuja existência tem sido fustigada pelos vendavais de ríspidos sofrimentos, para que, doravante, manifeste a faculdade psíquica que possui desde fim dos avatares, e que, sendo uma dádiva celeste, não pode ficar encerrada na rocha da indiferença. É portadora de uma faculdade transcendente para melhor suavizar as dores de nossos companheiros de estágio terreno, servindo de lâmpada no lar onde estiver. O momento é grave para muitos de vós, irmãos assistentes, que viestes de longínquas paragens, ávidos pela voz dos mensageiros siderais. Buscai na prece fervorosa e na resignação cristã o conforto para os corações batidos pelo látego da dor e da desdita, sem curvar as frontes para o solo, onde serão cavados os vossos sepulcros, e sim, alçando-os para o firmamento constelado, onde ingressareis no transcorrer dos séculos e dos milênios. Felizes os que seguirem o Mestre de Nazaré, os que, sendo bons, compassivos e generosos, encontram os pedregulhos das injustiças e das perseguições, os penedos dos obstáculos insuperáveis às suas aspirações, crivando o coração sensível com os acúlios da dor e dos infortúnios que muitas vezes não sabem suportar resignados. Desventurado o transgressor de seus sagrados deveres para com o Criador do Universo e para com os nossos semelhantes, pois, por tempo indefinido, faltar-lhe-á a paz interior, sendo sua consciência, que é o pelourinho divino localizado no íntimo de nosso ser, flagelada tenazmente, sendo o corpo invadido pelo câncer do remorso e das enfermidades incuráveis, seu lar assaltado por desventuras irremediáveis e incessantes. E assim, depois das experiências adquiridas, poderá erguer-se para o sumo juízo universal, Deus, e alcançar o almejado perdão que arrefece as chamas vorazes do sofrimento, da revolta, do vulcão, que lança chamas cinzas dentro da própria alma delinquente. Muitos desditosos, após a perpetração de um crime, são acometidos de alguma enfermidade dolorosa ou que afete principalmente a vista, porque aquele que extinguiu uma lâmpada divina, uma preciosa vida humana, necessita ser assinalado dentre todos os seus irmãos ou ter cortada a sua liberdade para não exterminar outras vidas utilíssimas. Quando não ocorre a cegueira no remate de penosa existência, o mal acomete o delinquente na que lhe for subsequente, e por isso há criancinhas com os olhos cheios de trevas. Um gemido profundo foi ouvido, mas todos os olhares se conservaram fixos na formosa pitonisa que, novamente dirigindo-se aos circunstantes, parecia envolta em névoa luminosa, dizendo-lhes: Filhos de Elohim, acham-se neste humilde reduto muitos enfermos da alma e do físico. Porém, a bondade celestial é infinita e sempre se manifesta com plenitude. Hoje, aguardamos a concessão de muitos benefícios para quantos imploraram, contritos e fervorosos, o auxílio inestimável dos emissários siderais. Filhos do crime e das paixões malsãs, todos devemos compadecer-nos dos que sofrem as consequências dos delitos indefensáveis. Estendamos as mãos aos que caem no sorvedouro da desventura, pois os que têm piedade de seus irmãos em Jesus, este também se compadece de seus crimes, e a cada sacrifício ou ato meritório praticado, extingue-se uma denegrida mácula da alma do criminoso,
e, conforme o esforço despendido, transforma-se nosso espírito em bruma dourada. Muitas vezes, aquele que nos feriu o coração, cravando nele o punhal de excruciante dor, é um desditoso que necessita de nossa comiseração, de nosso amparo espiritual, de nossa piedade, a fim de que deixe o carreiro nocivo do mal e entre, em definitivo, no caminho áspero, porém bendito do bem e da virtude. Outras vezes, a desdita, que nos tortura a alma, parecendo-nos superior às nossas forças morais, representa o reflexo, a repercussão de uma igual com que flagelamos um irmão, que o é todo aquele que convive conosco no planeta da sombra e dos sofrimentos, a Terra. Houve um interregno na manifestação oral da inspirada Ártemis. Depois se fez ouvir a voz grave do oráculo, que estivera ausente por algum tempo no Egito e no Himalaia, ansiosamente esperado, e era o dirigente dos trabalhos daquela memorável noite. Aproximai os enfermos. Houve momentâneo rumor no recinto, onde se encontravam algumas dezenas de seres humanos, todos ansiosos para que fossem minorados os seus padecimentos morais ou físicos. Os enfermos mais graves, em número de 10, aproximaram-se das pitonisas, que então pareciam mergulhadas em êxtase. Uma dessas intérpretes dos mensageiros do bem assim falou, com entonação suave e persuasiva: Sabei, irmãos atingidos na alma ou no corpo pela seta ferina da dor, que toda enfermidade é sempre originada pelos eflúvios impuros da alma, contaminada por uma ação nociva ou criminosa desta ou de transcorrida existência, dos que já perpetraram erros lamentáveis, quer o tenham sido há poucos dias, quer há muitos séculos. Quem nasce enfermo está insofismavelmente remindo uma falta tenebrosa cometida no extremo de anterior existência. É que não soube velar pelo inapreciável tesouro que lhe foi confiado. Um organismo pleno de saúde e energia, defendendo a alma contra a incursão de seus adversários, purificando-a por meio do sofrimento. É mister, pois, que quantos se acharem nessas penosas conjunturas, se humilhem com resignação, curvando a fronte nos momentos de procelas morais, não se revoltando jamais, para que não se avolumem as suas responsabilidades. Eis, caros irmãos, que me ouvis, a situação de todos nós aqui neste planeta de sombras e de lágrimas. Muitos dos assistentes começaram a soluçar. Humilhai-vos e resignai-vos, irmãos, exortou Ártemis comovida. Já sou, dentre todos os presentes, o mais infortunado, exclamou um dos enfermos, o que estava com os olhos apagados e sustido por um jovem que se achava à sua direita. Achais injusta a penalidade que vos foi imposta pelo sumo árbitro do universo, irmão? Interpelou a pitonisa a meia voz, impondo-lhe a destra sobre a fronte. Calai-vos por Jesus, filha de Héstia. Bem, meu irmão, procurai diminuir a vossa responsabilidade, substituindo o mal perpetrado pelo bem que está ao vosso alcance realizar. Fazei por minorar a situação daquela a quem prejudicastes. Voltai o pensamento para o céu, para a luz, que há de, enfim, penetrar vossa alma e inundar vossos olhos. Curvai a fronte perante as provas que vos forem impostas, em vosso próprio benefício. Orai agora, com a alma desprendida, com o pensamento alçado para o sol do universo.
Deus. Calou-se por momentos a pitonisa Ártemis. Com os braços erectos, atraía eflúvios saneadores para beneficiar os enfermos ali congregados. Sempre concentrada, colocou as mãos tomadas de incoercível tremor sobre a fronte do desditoso que se achava à sua frente, aconselhando-lhe, ao mesmo tempo, o uso da infusão de vários vegetais com virtudes curativas. Subitamente, ressoou pelo amplo ambiente da gruta uma voz alterada por intensa emoção. Todas as atenções convergiram para o local de onde partira o grito emitido pelo enfermo que parecia ser cego. "Estou enxergando um pouco", exclamava ele, agitado por evidente comoção. "As trevas já haviam invadido os meus olhos e, agora, já distingo os que se acham neste recinto. Agradecei a meu Pomni a graça que me foi concedida. Obrigado, Jesus." Houve forte rumor entre os circunstantes ante a ocorrência de que eram testemunhas. Bruscamente, a jovem que fora chamada pelo oráculo diretor dos trabalhos psíquicos e que era Dioneia prestes a desfalecer, deixou-se cair sobre uma trípode e, com entonação dolorosa, pronunciou estas palavras incompreensíveis para os assistentes: "Parece que vou enlouquecer. Reconheço nesse cego um..." E não pôde concluir a frase, abalada por súbita coreia que a todos causou compaixão. O oráculo então se fez ouvir: "Não perturbeis os trabalhos que aqui se realizam em benefício de tantos sofredores, visíveis e invisíveis. Concentrai as vossas energias psíquicas nas entidades siderais, implorando-lhes a inestimável proteção." Serenados os ânimos, ouviu-se novamente a voz do que fora beneficiado: "Parece que sou presa de um sonho mágico, pois essa que acaba de desfalecer, certamente eu a reconheci pela voz, que julgo ser a de Dioneia Tassiano." "Sim", respondeu-lhe Joel Sarajevo, que realmente era um mancebo que o levara àquele local bendito pelos sofredores. O destino, ou antes a vontade potente do Juiz Supremo, acaba de manifestar-se nesse recinto de modo insofismável. Ártemis impôs-lhe a destra sobre a fronte e aconselhou-o em voz baixa. Depois, chamou para seu lado o jovem Sarajevo. Apeles fitava-a com os olhos orvalhados de planto emocional, tomado de estranha comoção. Abeirou-se Joel da jovem pitonisa e, imperturbável, erecto, com os olhos semicerrados, murmurou: "Meus irmãos de jornada planetária, tenho a dizer-vos algumas palavras, as derradeiras que vão ressoar neste ambiente cristão. Este vosso irmão, que ora vos fala para dar a conhecer os pensamentos de um de seus mentores espirituais, reminiscências indeléveis de vários avatares, recordando-se dos delitos, dos atos heróicos e dos triunfos espirituais que já conquistou. Lembra-se de haver estudado no Egito os arcanos do ser humano, os mistérios dos faraós. Já renasceu na Grécia várias vezes, tendo sido discípulo do luminoso Pitágoras, com o qual aprofundou a ciência da nobreza dos sentimentos, das aquisições científicas ou dignificadoras. Renasceu na Galileia, na era fúlgida e imortal em que baixou o vôo sobre a terra um dos maiores arautos celestes, Jesus. Houve vozes sussurradas e soluços no recinto. Joel Sarajevo estremeceu e murmurou ainda: "Tenho terminado o que vos tinha a dizer."
Peço-vos, irmãos, encarecidamente, as vibrações de vossas almas em benefício dos que hoje aqui vieram pela primeira vez, sendo para alguns a derradeira em corpo material. Pretende ele alentar contra a sua própria existência, irmão? Perguntou o oráculo à entidade que então se manifestava por intermédio de Joel, recebendo a seguinte elucidação: Não, meu amigo, ele não mais pretende cometer um crime de revolta contra as leis supremas, porque se aproxima à meta desta existência terrena de modo trágico. Por que não prosseguirá este irmão sua meritória missão espiritual ou terrena? Inquiriu de novo o oráculo ao inspirador de Joel. Já adquiriu nosso caro irmão, penosamente, experiências preciosas e imprescindíveis à purificação e saneamento de seu espírito em séculos de dores e de trabalhos acerbos. Já recebeu as luminosas lições dos dois mais exímios mestres dos que têm vindo à Terra, Pitágoras e Jesus, e, portanto, para remir o derradeiro débito, sofrerá uma provação dolorosa e rápida. Desde então, entrará definitivamente para a falange bendita dos redimidos ou dos mensageiros siderais, e desse modo consumará cabalmente o seu tirocínio terrestre. Ele se acha ligado a alguns amigos que foram comparsas em uma de suas penosas existências transcorridas, férteis em atos condenáveis, e juntos praticaram uma falta tremenda que tem de ser resgatada agora para finalizar a série de falências dolorosas a que têm sido submetidos. Joel, porém, dos que vão partir brevemente, é o que se encontra mais próximo das fronteiras do infinito. Acham-se outros irmãos atualmente neste recinto com idêntica situação, porém, ainda não remiram os derradeiros débitos. Podeis abraçá-lo pela última vez no plano terrestre. Todos se aproximaram e Cláudio, quando lhe apertou o busto com os trêmulos braços, disse: Desejai abandonar-me, meu único amigo? Joel, despertado subitamente, indagou por que assim ele lhe falara. Será possível que não saiba o alcance das palavras que há momentos apenas nos transmitiu? Eu as ignoro, mas no meu íntimo há uma dolorosa impressão. Que ocorreu comigo? O oráculo lhe narrou quanto se passara e recomendou que não viajasse durante aquela noite, estando iminente e violenta a procela. Ouvindo-o, Túlio Isócrates, sempre cortês e generoso, convidou-o para pernoitar em sua habitação, que não distava muito do templo de Héstia. Tenho um companheiro, Cláudio Solano, senhor, e não devo abandoná-lo. Ele também virá conosco, Joel. Antes, porém, amigos e irmãos, murmurou o oráculo, vamos fazer uma prece fervorosa em benefício de todos os presentes. Todos baixaram as frontes e o oráculo, encerrando a fraterna reunião espiritual, proferiu uma expressiva e inspirada prece que trouxe lágrimas a todos os crentes. Terminada essa sincera prece dos assistentes, apenas se ouviu a voz suave e merencória de Artemis, que causou apreensão aos circunstantes. Nem a Jesus foi dado o afastar-se do cálice de amarguras, e todos temos de sorvê-lo até as derradeiras gotas. Parti todos vós, tendo Jesus em vossos corações. Muitos foram os beneficiados hoje. Já se haviam retirado quase todos os assistentes quando Joel avistou Apeles, ao lado de Dioneia, tendo ao colo o filhinho adormecido perto de Cláudio Solano. Amistosa palestra
se entabolou e se generalizou, e após inspirados ensinamentos transmitidos pelo oráculo Xerxes, relativo às enfermidades corporais e espirituais, tendo muitas vezes pensado que jamais se reuniriam naquela vida terrena, Cláudio, silencioso e triste, permaneceu pouco expansivo. Joel se mostrou maravilhado com a presença dos que conhecera no solar do cisne. Caminhavam todos por um vale verdejante em palestra afetuosa, quando, às súbitas, tiveram a atenção despertada por intenso clarão no alto de uma colina, justamente onde estava edificada a habitação de Túlio Isócrates. O temporal, que desde o entardecer ameaçava a região, começou a fustigar as árvores e as moradias, parecendo querer reduzi-las a escombros. Precisamente naquele instante, Túlio havia dirigido pela primeira vez uma interrogação a Cláudio, que caminhava amparada pelo piedoso Joel. Onde tendes vivido desde a vossa retirada do solar das sereias? Em Eubéia, conforme a comunicação que mandei aos amigos do solar do cisne. Por que deixastes a vossa propriedade bruscamente, como se fosseis forçado a fazê-lo por motivos imperiosos? Eu enlouqueceria se permanecesse naquele local. Sentia-me enfermo e propenso ao suicídio. Muito lamento o que tendes padecido. Apressemos, porém, os passos, porque vejo aumentar o violento temporal e estou atemorizado ao avistar um clarão, semelhando-se a de um incêndio, no local onde está edificado o nosso humilde lar. Olha, vê o incêndio que devora nosso abrigo, pai, exclamou Apelles com um olhar desvairado. Estava predita a nossa desventura. Todos os olhares convergiram para a colina, onde se achava edificada a habitação de Túlio Isócrates. Um grito uníssono partiu então de todos os lábios. A claridade sinistra iluminava totalmente o outeiro onde se erguia a modesta habitação de Túlio, ativada a violência do incêndio pelos ventos desenfreados que no momento varriam o local, quase despovoado. Espessa onda de fumaça se evolava do prédio, dificultando a aproximação dos que procuravam prestar auxílio na extinção do voraz incêndio.